Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, uma pequena aldeia situada no Monte das Oliveiras, a pouco mais de 1 quilômetro de Jerusalém. Aquele era o ponto da parada final antes de cruzar o vale para entrar na Cidade Santa. Dali, Jesus deu orientações a 2 dos seus discípulos para irem à aldeia vizinha, onde encontrariam uma jumenta presa junto com o seu jumentinho. Eles deveriam desprender os animais e levá-los a Jesus. Se fossem questionados, bastaria dizer: o Senhor precisa deles. Isso facilitaria a liberação dos animais pelos donos, que provavelmente já conheciam Jesus. Os discípulos seguiram as orientações e trouxeram os 2 animais. Como o jumentinho nunca tinha sido montado, precisava da mãe por perto para ficar calmo durante o trajeto no meio da multidão. E aqui vemos o cumprimento literal da profecia de Zacarias. Naquela época, a capa era a peça de roupa mais importante de uma pessoa, pois servia como proteção e abrigo. Ao colocá-la sobre o animal para Jesus montar, os discípulos estavam agindo como súditos que preparavam o trono para o seu rei. Era um gesto de submissão e honra. A multidão imitou o gesto dos discípulos, mas de uma forma mais pública, forrando o chão para Jesus passar. Outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Tudo isso foi feito para honrar Jesus, que entrava triunfante em Jerusalém. Jesus sabia o que o esperava. Mesmo assim, ele teve a coragem não só de entrar em Jerusalém, mas de fazê-lo da maneira mais pública possível. Essa foi a única ocasião em seu ministério que Jesus planejou e promoveu uma manifestação pública. E Jesus não poderia ter escolhido uma data melhor. Como seria comemorada a Páscoa dos judeus, havia provavelmente cerca de 2 milhões de pessoas em Jerusalém e nos arredores naquele momento. As multidões clamavam: Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana é de origem hebraica e significa literalmente salva-nos agora. Aquele não foi um grito acidental, era um grito de alegria, mas com uma escolha consciente de palavras que eram reservadas para o Messias, embora a multidão tivesse uma visão terrena e política. O povo gritava por um general. Deus respondia enviando um cordeiro. Eles gritavam olhando para o palácio de Pilatos, mas Jesus os ouvia olhando para o Calvário. Note que eles gritavam Hosana nas maiores alturas, ou seja, eles estavam ligando a chegada de Jesus a uma esfera divina. Era como dizer: esta salvação tem o selo e o poder do céu. Jesus recebeu e incentivou a adoração que recebeu. Isso ocorreu porque aquele era o dia que o Senhor Deus fez, o dia em que o Messias entrou como Salvador em Jerusalém. Sua entrada triunfal deixou toda a cidade agitada. Não foi apenas uma curiosidade passageira, foi um abalo emocional e social. Todos queriam saber quem ele era. A multidão o identificou como o profeta Jesus, prometido por Moisés, vindo de Nazaré. Dizer que ele era de Nazaré era quase uma provocação para a elite de Jerusalém. Nazaré era uma cidade humilde e desprezada. Dizer que o Messias vinha de lá quebrava todos os preconceitos religiosos da época. Depois de ser aclamado como rei nas ruas, Jesus entrou no templo, que deveria ser o lugar de adoração. O que ele viu no pátio dos gentios o deixou indignado. Havia um conluio corrupto entre os sacerdotes e os mercadores que comercializavam aquilo que era sagrado. O pátio destinado à oração das nações foi invadido por um monopólio de câmbio e vendas que extorquia os fiéis em nome de Deus. Então Jesus expulsou os mercadores e derrubou as mesas dos cambistas, citando as palavras de Isaías e de Jeremias para justificar a sua ira santa. Os cegos e os coxos eram mantidos no pátio dos gentios, não podiam se aproximar do templo nem ir ao altar para oferecer sacrifícios. Mas depois que Jesus expulsou os maus elementos dali, eles se aproximaram de Jesus e foram curados por ele. Enquanto isso, as crianças continuavam a gritar no templo: Hosana ao filho de Davi.
Ao ver as maravilhas que Jesus fazia e os louvores das crianças no pátio do templo, os líderes religiosos ficaram indignados. Esse tipo de manifestação das crianças não era algo estranho para eles. Naquela época, quando um rabino ou mestre era muito respeitado ou retornava de uma viagem, as crianças das escolas locais costumavam sair ao seu encontro cantando saudações. O que deixou os líderes religiosos tão bravos foi o fato de que elas não estavam gritando "Bem-vindo, Rabino", mas sim "Hosana ao filho de Davi". Ao fazerem isso, as crianças estavam validando Jesus não apenas como um rabino, mas como o Messias. Para os sacerdotes, ver crianças, que eram o símbolo da pureza e da verdade, declarando o que eles se recusavam a admitir, era uma humilhação pública. Eles perguntaram a Jesus se ele estava ouvindo o clamor das crianças, e sua resposta foi direta e reveladora. Jesus confirmou que não apenas ouvia, mas também reconhecia naquelas vozes o cumprimento das Escrituras. O que para eles era um incômodo, para Deus era o perfeito louvor. Depois, Jesus saiu dali com seus discípulos e foi passar a noite em Betânia, provavelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, que ficava a uns 2 ou 3 quilômetros de Jerusalém. No dia seguinte, pela manhã, no caminho de volta para Jerusalém, Jesus passou por uma figueira. Como estava com fome, procurou frutos nela e não encontrou. Então ele a amaldiçoou e a figueira secou. Jesus usou esse milagre com um propósito didático. Foi uma parábola viva para ilustrar o julgamento que viria sobre a religiosidade estéril da liderança religiosa de Israel. Eles tinham folhas, aparência, mas nenhum fruto, como arrependimento, amor e justiça. Os discípulos ficaram admirados com o que tinham acabado de presenciar. Jesus então aproveitou a ocasião para ensinar a eles sobre o poder da fé e incentivá-los a isso. Provavelmente apontando para o Monte das Oliveiras ou para o próprio Monte do Templo, ele disse que com fé eles poderiam dizer a este monte para se erguer e se lançar no mar, e assim seria feito. Jesus não estava incentivando o pensamento positivo, mas mostrando que a fé genuína e a oração podem remover obstáculos que parecem imovíveis. Depois disso, Jesus entrou no templo e estava ensinando quando foi interrompido pelos principais sacerdotes e anciãos. Esses anciãos eram os chefes das famílias mais ricas e tradicionais de Israel e representavam a voz da nobreza do povo. Eles interromperam Jesus porque no dia anterior ele havia expulsado os mercadores dos pátios do templo e agora estava ali, ensinando como se nada tivesse acontecido. Portanto, eles exigiam saber quem havia dado a ele autoridade para agir daquela forma. Jesus, em sua sabedoria, respondeu com uma contrapergunta. Ele queria saber se o batismo de João Batista vinha do céu ou dos homens. Essa estratégia colocou aqueles líderes em um dilema sem saída. Sem coragem de se comprometer, eles responderam que não sabiam. Diante dessa omissão, Jesus respondeu que também não lhes diria com que autoridade fazia aquelas coisas. E então, continuou ensinando, contando a parábola de um pai que mandou seus 2 filhos trabalhar na vinha. O primeiro disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. O segundo disse prontamente que iria, mas não cumpriu sua palavra. Jesus então perguntou qual deles havia feito a vontade do seu pai. Como todos concordaram que havia sido o primeiro filho, Jesus identificou os coletores de impostos e as prostitutas como o primeiro filho. Eles tinham vivido uma vida de rebeldia, mas ao ouvirem a mensagem de João Batista, se arrependeram de verdade. Já os líderes religiosos foram comparados ao segundo filho, pois tinham o discurso de obediência e conheciam as leis, mas seus corações permaneciam fechados e eles não creram na mensagem de justiça. Jesus concluiu com uma declaração forte, afirmando que os pecadores arrependidos estavam entrando no reino de Deus antes dos líderes religiosos. O ponto central não era o que eles diziam, mas sim do que se faziam.
Jesus ainda proferiu mais uma parábola sobre um homem que plantou uma vinha e, antes de sair do país, arrendou a uns lavradores. No tempo da colheita, enviou seus servos por 2 vezes para receber os frutos que eram seus por direito. Mas os lavradores feriram uns e mataram outros. Por fim, o dono enviou seu próprio filho, mas os lavradores, querendo tomar a herança para si, expulsaram o filho da vinha e o mataram. Para compreender a profundidade desta parábola, é preciso identificar os personagens que compõem esta alegoria da história da salvação. O proprietário representa o próprio Deus, que preparou a vinha, que é o símbolo do seu reino e das promessas confiadas inicialmente à nação de Israel. Os lavradores representam os líderes religiosos, a quem foi dada a responsabilidade de cuidar do povo e produzir frutos espirituais, mas que falharam em sua missão. Ao longo dos séculos, Deus enviou os seus servos, os profetas, para cobrar esses frutos, mas eles foram perseguidos e mortos pela liderança endurecida. Por fim, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, o herdeiro final, que em vez de ser respeitado, foi expulso da vinha e assassinado. Ao terminar a parábola, Jesus levou os próprios ouvintes a julgarem a situação, e eles concordaram que o dono deveria condenar aqueles homens e dar a vinha a outros. Jesus então os fez entender que o plano de Deus não terminaria na morte, pois esse filho se tornou a pedra angular, o fundamento indestrutível sobre o qual Deus edificaria a sua igreja, transferindo o reino daqueles que o desprezaram para um povo, a igreja, que realmente produziria os seus frutos. Jesus se apresentou como a pedra principal, e a opção de escolha dos líderes religiosos é a mesma de cada pessoa. Podemos ser quebrantados em humilde submissão a Deus ou sermos condenados no dia do julgamento. Ao ouvirem as parábolas dos 2 filhos e dos lavradores maus, os principais sacerdotes e os fariseus compreenderam perfeitamente que Jesus se referia a eles. Sentindo-se desmascarados e ameaçados em sua autoridade, a reação deles não foi de arrependimento, mas de ódio. Tudo o que eles queriam naquele momento era prender Jesus. Mas seu plano foi frustrado pelo medo que tinham das multidões, que admiravam Jesus e o consideravam publicamente como um profeta. Assim, os líderes foram obrigados a recuar temporariamente, não por respeito a Deus, mas por conveniência política e temor aos homens. Enquanto isso, Jesus demonstrava que até aquele momento ele detinha o controle absoluto sobre o tempo da sua própria entrega. E ele continuou ali, no templo, ensinando e aprofundando o confronto, dessa vez usando a parábola da festa de casamento. Acompanhe os últimos dias de Jesus antes da crucificação aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.